Muito bom dia! Como surgiu e como funciona a minha metodologia para ajudar pessoas a se transformarem de dentro para fora. Sejam bem-vindos, convidando vocês hoje para esse espaço, mais uma vez, de bate-papo próximo, aqui através de live no Instagram. Então, vou aguardando o Instagram espalhar, aí convidar vocês para essa conexão, para a gente ter esse bate-papo aqui, essa troca. Sejam bem-vindas, bem-vinda Vá, Ângela. Se acheguem, vou convidar a pegar aquele chazinho, né, aquele café. Delícia te ter aqui, Vá. Estávamos conversando logo cedo. Laura, bem-vinda. Sempre uma alegria ter você aqui, querida. Saudades. E é muito interessante, né, começar essa live com a presença da Vanessa. E se você quiser participar, contribuir, minha querida, fica à vontade. Um pouco sobre a história da Vanessa, né, e de muitas outras Vanessas, Miriams, que eu vou partilhar um pouquinho aqui com vocês, que eu senti o desejo de trazer, né? Como que tudo isso surgiu e como que tudo isso também se desenvolve, porque quando a gente fala de transformação, como uma metáfora que a gente usa muito, e vou aproveitar a presença da Vanessa aqui, porque ela passou por todos esses processos e ainda está passando, assim como eu, assim como todas nós e todos nós, também incluo os homens aqui. No processo de transformação, a gente vai ter as fases, né? Então, depois me fala se vocês estão ouvindo bem. Então, como a borboleta, a gente tem a fase de casulo, né? De estar ali apertadinho, de estar ali, às vezes, ao mesmo tempo que confortável, porque tá quentinho, tá ali, né, dentro de um ambiente que a gente se sente segura, se sente quentinha, confortável, protegida, né? Ao mesmo tempo, também existem ali algumas questões relacionadas a um aperto, né? E talvez uma necessidade de dar uma expandida, de abrir, né, ali as perninhas, os bracinhos, parece que tem uma asa querendo chegar e se apresentar, né? Uma coisa estranha, diferente, que eu não conheço muito bem, porque só conheço aqui o espaço do casulo, né? O espaço do quentinho, o espaço do conforto, assim, semelhante ao útero, por exemplo. E de repente eu tenho que chegar no mundo, viver talvez alguma coisa, ou escutar alguma coisa, sentir alguma coisa, que não é muito aquilo que eu estava habituada a sentir, a ouvir, a perceber dentro do espaço do casulo. Mas ao mesmo tempo parece que ficar sempre dentro do casulo pode ser uma coisa meio esquisita, né? Porque será que só tem isso para ser vivido, né? Será que é só essa experiência aqui agora dentro do casulo que está disponível para mim? E todo esse diálogo interno que a gente vai experimentando ao decorrer da vida vai tanto, em alguns casos, nos manter, né, para as pessoas que ali estão mais acomodadas e presas ao seu padrão de máquina, de personalidade, manter-se dentro do casulo, do conforto do casulo, aonde eu não preciso me posicionar, onde eu não preciso falar, onde eu muitas vezes vou reprimir o que eu sinto, vou calar o que eu sinto e vou adoecer. E aí as pessoas chegam para procurar o meu trabalho, muitas vezes através do adoecimento. E por que eu sou uma médica que fala de sentimentos, de emoções, de relacionamento, de comunicação? Que coisa estranha, né? Às vezes eu ouço, hoje já bem menos, mas às vezes eu ouço, nossa, mas por que você fala dessas coisas? Porque tudo isso é o que está por detrás do adoecimento. E como eu sou uma médica que preconiza o tratamento da base, da origem, da raiz do adoecimento, eu vou falar exatamente do que ocasiona o adoecimento.
Então algumas pessoas vão adoecer por estarem a vida inteira, ou boa parte dela, presas dentro do casulo. E o que é esse casulo? É o conhecido, é o mundo conhecido e confortável. É o mundo das informações que a gente recebeu da nossa família, do grupo social no qual a gente convive, da própria coletividade social, as regras morais, estruturais, que são muito potentes e boas até um certo ponto onde elas não conflitam arduamente com os nossos princípios internos, com os nossos valores, algo que eu vou falar bastante na live de hoje. Valores pessoais. Quando a gente está presa dentro do casulo, a gente segue a vida, segue o fluxo, seguindo valores e crenças e escolhas que não são bem nossas. Então é aquela famosa história, né? Você tá solteira e aí todo mundo se incomoda porque você tá solteira, né? Bem-vinda, Mara. E aí as pessoas perguntam, mas e aí o boy? E o love? Então, de alguma forma, você precisa arrumar um parceiro de vida porque a sociedade se incomoda com a sua solteirice. Aí você encontra uma pessoa e começa a se relacionar. E aí, quando vai casar? E aí, de alguma forma, a sociedade te empurra para casar. E aí, quando você casa, quando vai vir o bebê? E o que eu percebo é que aí tem o bebê e depois quando vai o segundo? E aí o que eu percebo é que a grande maioria das pessoas, elas não vão fazer suas escolhas com base no que elas desejam. Por exemplo, eu sou uma mulher solteira, eu quero me relacionar? Quero, mas eu não quero me relacionar de qualquer lugar. Então, enquanto na minha jornada de vida, na minha história, eu não me conecte a um ponto suficiente com uma pessoa que os valores que ela tem sejam semelhantes aos valores pessoais que eu tenho, que são inegociáveis, eu me mantenho solteira, feliz, alegre, construindo a minha vida, fazendo o que eu gosto, o que faz sentido para mim e me sentindo muito bem com isso. Da mesma forma como esta pessoa, quando ela chegar e a gente se conectar, eu também vou estar muito feliz com ela, porque a felicidade nasce de dentro. Não tem como a gente esperar que uma outra pessoa, seja um relacionamento, um casamento, um filho, filhos, família, vá preencher o espaço da felicidade interna, porque começa de dentro para fora, aí sim transborda na família, transborda no nascimento do filho. E às vezes a gente fica presa nesse casulo, entendendo que o único formato que a gente pode viver de felicidade é o que a gente compra de quem está ao nosso redor, das crenças que estão estabelecidas pela sociedade. Eu trouxe um pouquinho do caso da Vanessa, que me dá a honra de estar aqui nessa live, porque ela foi uma das pessoas que chegou desta forma. Como várias outras, como eu mesma na minha história. Em estados de sentimentos internos e movimentos que nos levavam a se sentir aprisionadas dentro de si mesmas. Por quê? Porque não estávamos congruentes com o desejo sincero e real do nosso coração, com a verdade que sim envolve todas essas questões. Casar, ter filhos, se relacionar, trabalhar em algo que a gente ama, envolve tudo isso. Mas não de um espaço de que isso preencha o coração, mas de um espaço onde o coração está tão sincero e verdadeiro e preenchido de si mesmo e da sua própria força, que isso naturalmente transborda para fora. Outras pessoas vão conseguir sair do casulo, bater as asas
e voar. E quando elas voam, elas podem tanto experimentar esse espaço de liberdade, de ser, de sentir suas próprias asas, de fazer o seu próprio movimento. E existe também um risco aí, que é o risco de querer voar demais e ficar só voando, não aterrar. E aí a borboleta muitas vezes vai passar por uma outra fase, que é a fase de perceber que suas asinhas vão, parece que dando algum sinal de que aquele voo que antes era alto, livre e leve, está pedindo talvez um voo um pouquinho mais tranquilo, mais assentado. Vai ter uma fase que ela vai perceber que a vida vai pedir para ela um descanso. E como tudo na vida, quando a gente considera a lei do ritmo, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de crescer, há tempo de frutificar. E por que eu estou contando toda essa metáfora? Porque na jornada da nossa vida, e aí é um pouco da história que eu quero contar para vocês hoje, que é a minha própria história e como na minha história eu fui desenvolvendo uma forma de ajudar as pessoas de dentro para fora da Miriam, né? Como a Miriam construiu isso dentro dela para poder inspirar isso em outras pessoas. Na jornada da nossa vida vão se apresentar diversos ciclos e diversos momentos distintos, os quais, seja bem-vinda, Lu, os quais a gente vai ser convidada a olhar para espaços aonde a gente sente o conforto do casulo, sente o quentinho, a proteção, o abraço, aquela sensação de uau, realizei algo que eu desejava muito. Bom dia, querida, ótimo ter você aqui. Só pessoas especiais hoje chegando aqui. Duas lindas especiais pessoas que estão aí na minha jornada, Vanessa e Lu, que se abriram, né? É engraçado a gente perceber. Eu falo que sempre que eu abro uma live, eu não tenho ideia do que vem e ao mesmo tempo eu sei que vem exatamente o que precisa vir, né? E vocês duas, na minha jornada, são simbologias muito fortes dessa borboleta e desse casulo, né? De pessoas que chegam já prontas em diferentes formas, prontas e muito abertas para exatamente o que eu ofereço enquanto proposta como pessoa, como mulher, como profissional, que é essa transformação de dentro para fora, que é passar pelos ciclos do casulo, da borboleta, da morte, para a chegada do novo. A borboleta, para mim, fala muito da energia do raio 7, quando a gente traz aqui um pouquinho do Enneagrama, que faz também parte da minha forma de abordagem. Que é... Essa energia fala muito sobre os ciclos, os setênios. De 7 em 7 anos, a gente é convidada a viver ciclos diferentes na nossa história. Se você puxar um pouquinho aí na sua história, e aí eu já estou trazendo também um pouquinho da antroposofia junto com o Enneagrama, e é assim que o meu método funciona. Eu vou trazendo as esferas de conhecimento que eu tenho e uno esses conhecimentos exatamente a partir do que vem. Então eu estou aqui na prática, compartilhando com vocês quase que num processo de mentoria, e as meninas que já conhecem o trabalho sabem que funciona assim. Quase que num processo de mentoria aqui pessoal, exatamente como funciona a minha metodologia. Vocês chegam e trazem as peças necessárias e com o meu conhecimento eu uno essas habilidades. As informações que chegam exatamente no campo sistêmico daquele momento, daquele aqui agora, do que é para ser visto, com a minha jornada de conhecimento que vai envolver
conhecimento do Eneagrama, conhecimento das leis biológicas, da psicotraumatologia, da medicina integrativa, da ortomolecular, da nutrologia, da PNL, da hipnose ericksoniana, várias habilidades que na minha jornada eu fui estudando, e a união dessas informações vai trazendo exatamente o que precisa ser trazido a nível de compreensão de fala, escuta, a nível de mudança corporal, que é principalmente onde acontece o meu trabalho. Às vezes uma fala que eu estou trazendo vai gerando no seu corpo alterações e o corpo vai entendendo que ele está sendo escutado. Uma das maiores habilidades da minha metodologia é a escuta genuína, sincera, ativa, com você, exclusivamente com você naquele momento que você está comigo. E para mim essa é a minha maior habilidade de cura. Não de cura que eu cure alguém, eu não curo ninguém. A pessoa se cura porque nós temos mecanismos de autocura internos. Então eu estou apenas como um veículo de facilitar, de tornar mais ágil o processo de cura que já está dentro dela. Então, voltando ao ponto que eu estava falando, quando a gente pensa um pouquinho pela visão do Eneagrama com a energia 7, um pouquinho pela visão da antroposofia com o conhecimento dos setênios, o que são os setênios? A cada 7 anos, a gente tem uma mudança cíclica na nossa história. Então, se você for perceber, os seus primeiros 7 anos você estava ali iniciando a sua jornada de vida. A sua infância, nesses primeiros 7 anos, a sua personalidade vai estar sendo formada. Muitas coisas vão acontecer nesses 7 anos que vão estruturar a forma como você reage ao mundo. Você ainda não tem maturidade, você ainda não tem habilidade de lidar com questões mais complexas e nem de elaborar, por exemplo, sentimentos e questões que acontecem na sua rotina. Você está vivendo o ciclo de experiências de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sua personalidade. Dos 7 aos 14, você começa a viver uma outra fase, onde já não é tão primário o desenvolvimento, você já começa a ter percepções de como você se sente. Tanto que é muito comum, né? E é uma coisa que eu sempre busco trazer a consciência das pessoas para refletirem sobre esse tipo de frase feita, que é, né? Ai, adolescente. Um dos públicos que eu mais amo atender são os adolescentes. Me comunico de um lugar delicioso com eles. Ontem eu estava com uma querida, Sarinha. Gente, a experiência que a Sarinha está vivendo no processo dela é inimaginável. O tanto de economia de traumas, dores, de tempo perdido, de cabeça batida em lugar que não é para estar, que a Sara vai ter por desde a adolescência, os 14 anos dela, estar passando por um processo aonde ela se conhece melhor, aonde ela tem um direcionamento não de adolescente é assim mesmo, adolescente é problemático, mas não, aonde ela está tendo a oportunidade de ter pais que têm a consciência de investir no desenvolvimento dessa adolescente para que ela não seja problemática, mas para que ela aprenda a lidar com as suas questões e problemas que a própria vida traz para nos moldar, que ela aprenda a fazer isso de um lugar de consciência. Então o adolescente não é problemático, o adolescente está vivendo um setênio, uma fase da vida dele, onde ele está se conhecendo de um novo espaço, um espaço mais pessoal, diferente da criança de até 7 anos, que ela está convivendo na esfera dos pais. E os pais vão influenciar, os pais vão trazer as ordens, os direcionamentos, as crenças e os formatos comportamentais que aquela criança vai exercer a partir da visão dos pais, que são as pessoas em quem ela mais confia. E aqui eu estou trazendo um modelo padrão de desenvolvimento. É óbvio que existem crianças que vão ter outra esfera de criação,
mas aqui estou trazendo dentro do modelo padrão, que é uma criança ser criada pelos seus pais. Então percebam que é outra energia de 7 aos 14. Assim como do 0 aos 7 anos, se essa criança tem um espaço de desenvolvimento na sua esfera de família, que vai trazer para ela confiança, segurança, incentivo, essa criança tende a ter um desenvolvimento mais aberto, expansivo, onde as coisas vão acontecer mais rápido, onde ela vai ter segurança interna, onde ela vai ter confiança para si. Ao contrário, se ela tem um ambiente extremamente inóspito, inseguro, de brigas, de abuso psíquico, de conflitos constantes e brigas entre os pais, a história de desenvolvimento dessa criança vai passar por uma outra esfera completamente diferente. E na adolescência vai se repercutir exatamente o que lá nesse primeiro ciclo foi gerado, que repercute também o que foi vivido nos primeiros 9 meses de gestação, né? Que foi talvez aí o berço central dessa criança, desse ser humano. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a minha metodologia passa por todos esses espaços. Porque quando a gente fala de tratar causa de origem, e eu já vou dar continuidade nos outros setênios, mas só para você se localizar, quando a gente fala de uma metodologia que trata a origem dos adoecimentos, a gente vai chegar a algum ponto aonde a gente vai precisar conversar com esse bebê, aonde a gente vai precisar conversar com essa criança. E, gente, tá aqui Vanessa, se quiser compartilhar, tá aqui Cíntia, tá aqui Luana, tem muitos exemplos aqui que fiquem à vontade para compartilhar. Quantas vezes no atendimento de vocês ou numa conversa a gente chegou em dores estruturais que são vividas agora na vida adulta, que foram geradas lá, no útero, na primeira infância. Essas palavras que a gente escuta, por exemplo, adolescente é problemático, se um adolescente escuta isso diariamente, na escola, na família, em casa, dos coleguinhas, esse adolescente vai acreditar que ele é problemático. Não tem como ele pensar de outra forma. Isso está sendo gerado para ele. E ele compra essa crença. Ou não, a depender do nível de poder interno que ele tem, às vezes ele não compra. E que graças a Deus que tem esses que não compram. Mas a grande maioria compra. Agora, num outro oposto, por exemplo, o caso da Sarinha, que eu estava com ela ontem, ver essa menina desabrochar de um espaço de me contar que foi passear com o pai no museu e o quanto ela estava empolgada por chegar ali e ver as coisas de astronomia que ela está amando, que ela está estudando, que ela está conhecendo, ver o brilho nos olhinhos dela. Gente, isso não tem preço. E saber que essa adolescente, infelizmente ao contrário de muitas, ela vai ter oportunidades na vida de economizar, foi muito que eu falei com ela ontem, de economizar muitas dores, muitos traumas, muitas portas fechadas e relacionamentos, sabe, não verdadeiros e questões que a gente vive quando a gente não está consciente do nosso ser, de quem a gente é. Tudo isso por ela ter tido tão precocemente, tão cedo, a oportunidade de se conhecer. E quando a gente fala de métodos que nos ajudam a nos transformar nessa jornada do casulo para a borboleta, a gente fala de métodos que vão realmente olhar para as origens. Não tem como você realmente melhorar na sua vida, evoluir, crescer, olhando só para os sintomas. Os sintomas são guias e norteadores do que está acontecendo no aqui e agora, que te chamam para olhar mais para trás, que te chamam para olhar onde tudo isso começou e o molde
que estrutura exatamente os comportamentos que você experimenta hoje, aqui, agora, como adulto. Quero que vocês contribuam aqui, se está fazendo sentido. Me deem aí um feedback de vocês. Eu gosto muito de trabalhar nesse espaço de conexão. Então tragam suas percepções, suas experiências. O que já vai abrindo aí de chavinhas? Bem-vinda, diva maravilhosa, Verinha. Saudades, logo estarei por aí. Então, trazendo o terceiro setênio, é sempre desse espaço, né, Vá? Trazendo o terceiro setênio, a gente vai ter aí, né, dos 14 aos 21 anos, uma outra fase. Agora já não é mais a adolescência. Então, aquela fase de explosão dos hormônios, onde aquela criança começa a se conhecer de um novo espaço um pouco mais interno, junto com toda aquela explosão hormonal e todo mundo falando no ouvido dela que era problemática, né? Aquilo tudo vai misturando e vai indo para uma fase onde ela tem uma primeira experimentação como adulta. Ainda não é bem uma adulta, né? E aí talvez a fasezinha da borboleta, né? Saiu ali do casulo, começou a... Tá, talvez ali nos seus primeiros voos, né? As asinhas ainda meio frágeis. A primeira vez que ela vai se experimentar de um espaço um pouco mais construído internamente. Alguns, nesse setênio, eles já vão, de alguma forma, conseguir ter muita clareza. Eu vejo os jovens de hoje, né? Diferente da nossa geração. E Dani, bem-vinda, querida. Diferente, ótimo dia, linda. Diferente da nossa geração, que veio uma geração que veio com mais traumas, né? Que veio com histórias que os nossos pais não tiveram tanta esfera de consciência, de conversa, de diálogo, de possibilidades, né? De trocas amorosas, afetivas. E automaticamente eles passaram pra gente o que eles davam conta, né? O que era disponível. Então, a nossa geração e a geração deles, e principalmente antes, são gerações que vêm de histórias traumáticas realmente mais densas, né? Já a geração atual, e aí é muito das queixas que eu escuto da geração atual, né? Que é uma geração que não tem conexão, tem responsabilidade, né? Tal. Eles já vêm como frutos de uma geração que seria a nossa, que já está um pouco mais consciente, que já tem mais acesso à informação e que, graças a Deus, acho que cada vez mais comumente há adultos um pouco mais prontos para gerar crianças que têm mais facilidades, o que é muito positivo e às vezes extremamente negativo, a depender de como essas facilidades foram ensinadas para essas crianças e adolescentes, né? Quando as facilidades são dadas sem limites, sem aprendizados a respeito de ordem, né? A gente sempre fala, o amor e a ordem caminham juntos. Não dá para ter só amor. Se tiver só amor, vai faltar, às vezes, a comida em casa, ou vai faltar aquelas coisas um pouquinho mais sérias e mais diretivas que precisam acontecer em dados momentos onde a situação pede uma energia de ação, uma energia de clareza, uma energia de ordem. É por isso que existe a figura do pai e da mãe. São esferas de polaridades opostas e complementares. Na esfera do feminino, um pouco mais da gentileza, né? O kindness, aquela questão de você conseguir ter uma sensibilidade de acolher, de aconselhar, de aconchegar. Na esfera do pai, aquela esfera um pouco mais diretiva, de botar para o mundo, de incentivar, vai meu filho, eu acredito em você, eu confio em você, eu confio no seu potencial. Quantas vezes eu fiz isso, por exemplo, com a Vanessa, que está aqui? Hoje de manhã ela estava falando isso comigo. Obrigada por você acreditar em mim, por você me dizer o quanto que você confia que eu posso ir além. Por que a Vanessa precisou ouvir isso de mim? Porque talvez durante a criação dela, ela não ouviu tanto isso.
E nem era porque talvez as pessoas que a geraram não queriam, pelo contrário, conheço os pais dela, são pais extremamente amorosos. Mas porque às vezes a gente, durante o nosso processo, naturalmente isso não é uma rotina. Isso não é uma habilidade que foi desenvolvida naquele meio familiar. Existem outras qualidades e características, não essa. Mas emocionalmente falando, e aí eu trabalho muito na esfera emocional, todo ser humano necessita de vínculos de apoio e confiança. Esse é o papel da energia do pai. Vai, meu filho, para o mundo, eu confio em você. Vai, vive, eu estou aqui na sua cobertura se você precisar. Mas vai, vive tuas experiências. Vive a tua força, eu acredito em você. E nessa fase, dos 14 aos 21 anos, essa energia de pai, ela precisa ser bastante presente para que esse novo adulto consiga ter a força necessária para encarar que agora ele é o adulto, ele é o responsável. E se faltou essa força de pai lá atrás, provavelmente esse adulto vai iniciar a sua fase de adulto com muitas dificuldades de poder pessoal, de posicionamento, com muitas dificuldades de colocar limites e de ir além dos seus próprios. Eu quero que vocês percebam o quanto que a cada fase do nosso desenvolvimento, temas centrais vão surgir que vão nos ajudar ou nos dificultar viver aquela fase e as próximas. Então imagina que você teve uma gestação extremamente conturbada, e isso neurocientificamente é comprovado hoje de diversas formas. Você pode estudar, se você quiser comprovar sobre isso, ciência do início da vida, neurociências voltadas para a parte do desenvolvimento. Dentro da minha área de trauma, da psicotraumatologia, a gente tem uma abordagem, uma esfera específica do trauma que fala sobre traumas de desenvolvimento, tema inclusive do meu TCC. Traumas de desenvolvimento, que foram traumas gerados na vida intrauterina e nesses primeiros 7 anos da fase de desenvolvimento da criança. Traumas que vão repercutir pelo resto da vida dela. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Porque cada fase que eu estou descrevendo, vocês vão percebendo que a origem é a base. Eu falo que é a forma. Se você foi formatado numa forma de bolo redonda, você vai ser um bolo redondo. Se você foi formatado numa forma de bolo quadrada, você vai ser um bolo quadrado. Retangular, triangular, como quiser. Até que você tenha psique suficiente para olhar para algumas questões sobre essa forma e a partir daí ter suas próprias escolhas, se você quer continuar sendo um bolo quadrado ou se você vai escolher ser um bolo mais redondo, triangular. Aí você que vai decidir que tipo de bolo você quer ser. E a minha metodologia funciona muito dessa forma. A natureza para mim é remédio, fazer um bolo é remédio. Sentar e tomar um chá juntos é remédio. Quantas vezes eu sentei e tomei um chá com a Vanessa? Como era para você, Vá? Tomar esse chá. Às vezes a gente só precisa sentar e tomar um chá. O remédio é esse. É ser ouvida. É saber que tem alguém do outro lado que sustenta a nossa dor. Muitas das pessoas nessa fase inicial, adulta, se tivessem um espaço para falar sobre as suas dores que foram vividas na primeira infância,
na adolescência, talvez se tornariam adultos muito mais capacitados para viver suas próprias escolhas do que são quando esse espaço não é gerado. A grande maioria de nós nunca vai ter essa oportunidade. E se você tem, eu sempre falo, agradeça muito e valorize muito. Isso é impagável. Os problemas de relacionamentos, os problemas de infertilidade, os problemas de má comunicação, os problemas de TDAH, ansiedade, burnout, chegando até as questões extremas que a gente vê, que vão envolver aí esferas até criminais, do ponto de vista da psique, de distúrbios psiquiátricos. Tudo isso passa por histórias iniciais da vida onde esse ser humano não conseguiu gerar segurança interna suficiente para ser humano. E em não conseguindo ser humano, ele se tornou uma máquina replicadora das dores que viveu no início da sua história e muitas vezes das dores que os seus ancestrais entregaram para ele. E que ele carrega sem nem saber que carrega. Dos 21 aos 28 anos, esse adulto vai ser convidado a realmente viver. Bem-vinda, Lê, querida. A mulher responsável pela mudança da minha voz, quer dizer, a mulher responsável pela mudança da minha voz sou eu, mas ela facilita muito o processo. Bem-vinda, querida. E olha como é interessante, né? Quando eu tô falando da fase dos 21 aos 28 anos, que é a fase onde a gente tem a primeira grande oportunidade de colocar a nossa própria voz no mundo, a minha professora de canto entra na aula. É exatamente isso. É exatamente assim que funciona o meu trabalho. Dentro das sincronicidades, dentro do fluxo e dentro das trocas. E aí nessa fase de 21 a 28 anos, esse adulto agora vai poder colocar a sua voz no mundo ou perceber que a sua voz está completamente travada. Foi o que aconteceu comigo. Se você notar, aos 28 anos, 27, 28 anos da sua história, alguma coisa muito forte aconteceu. Talvez você casou, talvez você formou na faculdade, talvez você mudou de cidade, talvez você teve filhos, eu não sei o que aconteceu na sua história, mas alguma coisa muito marcante aconteceu. Porque é esta virada de setênio, de 28 anos, que pode começar aí aos 27, ela é uma virada de setênio muito chave, porque é realmente o momento onde você se tornou adulto e agora você vai dar conta de si. Não tem mais papai para pagar a conta, mamãe, né? Agora você vai dar conta de si. Às vezes você já vai ter casado, vai estar formando sua própria família. Então, alguma coisa muito marcante aí, ó. Conheci o marido. Podem contar, gente, eu adoro quando vocês participam, tá? Então, o que aconteceu na sua vida nessa fase? Que mudou o rumo. Pensa, se eu conheci o marido, mudou o rumo. Antes eu era uma mulher solteira, com as ideias de solteira, com os hábitos de solteira. E aí eu conheci meu marido, agora, peraí, o negócio mudou aqui agora. Eu vou botar minha vida para uma outra direção, vou formar uma família. Então, nesse setênio você está
indo para o mundo. Você está sendo você agora. Agora é com você, a bola está com você. E perceba que tudo o que você viveu antes veio estruturando isso que você está vivendo agora. E eu tô aqui falando sobre a minha metodologia e eu quis esse primeiro movimento, né? Hoje eu quis fazer um movimento de te contar exatamente como funciona a metodologia na prática, porque pela visão da andragogia, o adulto, ele aprende vivendo, sentindo. Então é muito da minha característica trazer a experiência do sentir, do experimentar. Então você está experimentando aqui hoje exatamente como funciona. Um bate-papo com muita consciência, com muita abertura de visão, com conhecimento científico, com conhecimento ancestral, com segurança escutativa, presença e troca. Não trabalho sozinha. Bem-vinda, Ju. Eu não trabalho sozinha. Eu facilito o seu processo. Então é necessário, por isso que eu gosto que quando vocês participam. A fala da Ju já trouxe outra energia para a live, né? Então participem sempre. E é assim que funciona. A pessoa traz a questão. E aqui com todas as... Eu falo que abre a biblioteca, né? Abriu a biblioteca, mas o como que você trabalha? O como vai acontecer na hora. Eu tenho a biblioteca aberta para acessar o conhecimento que é necessário especificamente para aquela demanda que você traz. Às vezes esse conhecimento vai ser eneagrama. A Vanessa mesmo, a gente passou processo profundo através do eneagrama. A Lu, que está aqui também. Às vezes vai ser uma hipnose ericksoniana. Às vezes a gente vai passar por um atendimento de leis biológicas. Às vezes a gente vai estruturar hábitos através da medicina integrativa. A gente vai olhar seus exames, a gente vai prescrever suplementos. A gente vai dizer assim, ó, a síndrome que está aqui nos exames é essa. A fisiologia está indo por essa linha. A gente precisa dar um ajuste aqui em tal aspecto, da adrenal, que é muito comum hoje, né? A tireoide, que é muito comum, o pâncreas. A gente precisa dar uma limpada no corpo, fazer um detox, entrar com algumas nutrições, estabilizar alguns parâmetros que não estão legais, trazer mais nutrientes para as glândulas produzirem os hormônios. Às vezes a gente vai para essa linha. Por isso que eu falo que medicina integrativa não dá para fazer em uma consulta. Eu não trabalho com uma consulta, porque é impossível fazer o que eu faço em uma consulta. Então, quando você chega para um atendimento, eu estou trazendo a experiência de como funciona aqui, já na história de um ser humano, para você entender que quantas coisas estão envolvidas por detrás de um adoecimento. E seria muito primário e até antiético, talvez, ou não em questão de ética, mas em questão de não efetividade, se eu dissesse para você que em um atendimento ou dois a gente vai mudar tudo que você traz como queixa de um ser humano. Porque muitas vezes o estresse que você está vivendo, o quadro de ansiedade, o quadro de depressão, o quadro de câncer, de doença autoimune, ele está estruturado em uma série de histórias traumáticas que você viveu na sua vida. E para realmente liberar essa dor do seu corpo, da sua psique, a gente vai precisar olhar para esses lugares. E sem olhar para esses lugares de verdade, a gente não consegue fazer com que você tenha saúde integral. A saúde integral não é você passar pelo médico nutrólogo e receber uma prescrição ortomolecular. Isso é muito bom, é muito maravilhoso. Poucas pessoas têm esse acesso. E já é legal quando tem. Mas não é aquela prescrição ortomolecular que vai tirar você da dor que você está vivendo. Ainda mais se você passou por um profissional que acredita que a prescrição ortomolecular trata sintomas. Porque aí a gente só está usando a ortomolecular para tratar exatamente de forma tradicional, que é o tratamento de sintomas.
O sintoma é um guia para te trazer exatamente onde você tem que chegar, para olhar exatamente para o ponto onde você precisa olhar, que não é o sintoma. O sintoma, ele vai ser um direcionador. E ele permanece até o momento em que você olha. Vou trazer um exemplo para vocês entenderem. E aí a gente vai dar continuidade. Semana passada, eu atendi uma mentorada minha e ela me falou que ela estava sentindo uma dor no ouvido esquerdo já há quase 2 anos e que essa dor era muito estranha. A dor ia, voltava e era dor e às vezes parecia que tinha um negócio purgando dentro do ouvido dela. Quando ela deitava, essa sensação de que tinha uma coisa para sair, como se fosse uma secreção de ouvido. Mas não saía nada. E uma dor. Volta e meia ela ia dormir com aquela dor e ela tinha... Às vezes a dor era tão grande que ela tinha a sensação de que a cabeça dela ia abrir e sair do corpo. Quem é ansioso aqui e que já nunca sentiu isso? Quem é ansioso não, quem experimenta a ansiedade e que nunca sentiu isso, ou que sente muito isso. É bem comum a sensação do pânico, né? Ontem eu estava conversando também com a Lu, a sensação de que vai abrir essa cabeça e eu tô saindo do meu corpo, me perdi de mim mesma. E aí, conversa vai, conversa vem, fiz algumas perguntas, como é natural no processo. Aí ela falou assim, ai doutora, tem uma outra coisa que me incomoda muito, mas que eu sei que não tem nada a ver, porque eu já fui médico, e aí a racionalização, né? Eu já fui médico, eu já fiz exame, tá tudo bem nos exames, então os médicos falam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São órgãos completamente diferentes. Mas parece que eu sinto a mesma sensação no meu útero. Assim, no colo do útero, sabe? Aquela sensação de que tem uma coisa ali purgando, que parece que quer sair uma secreção, mas não sai. Aí olha quantas coisas nessa fala. Pra mim abre assim, igual a biblioteca, como eu falei com vocês. A pessoa tá falando e eu já tô, uau. Mas antes de eu falar o que eu já estava acessando para ela, porque os meus acessos dependem do meu conhecimento e ela não vai conseguir acessar porque depende do meu conhecimento, eu só vou poder transmitir para ela. O que eu preciso fazer? Eu preciso desbloquear a crença que foi gerada nela por outros profissionais de que não tem nada a ver o ouvido com o útero. Teoricamente, pode parecer que não tenha nada a ver. Mas se a gente for considerar a simbologia do corpo, se a gente for considerar a história dessa mulher, que precisou muitas vezes se fechar igual uma concha, e a posição de fechamento do corpo dela era essa aqui. Durante a infância dela, o corpo dela fez muitas vezes isso aqui. Ele se fechou para o lado esquerdo, para fechar o ouvido, tampar o ouvido para não ouvir os gritos das brigas dos pais constantes, para não ouvir os medos de ameaça que o pai trazia, ameaça de vida para a mãe, para ela. As informações de imagens, sons, sensações e sentimentos que aquela criança, anos e anos e anos a fundo, foi ouvindo, sentindo, percebendo, e os mecanismos de defesa que ela precisou, que o corpo dela precisou gerar para se fechar e se proteger. E para quem entende o mínimo do mínimo de feminino, não precisa ser uma conhecedora de feminino para já entender o que eu estou trazendo. O útero dela se fechou. O corpo dela se fechou. E o útero, que é a maior simbologia do feminino, o lado esquerdo do corpo, na maioria das mulheres, que vai trazer a simbologia do feminino, a escuta que está conectada com a fala, todo esse aparelho é um aparelho único e que está conectado diretamente com o nosso sacral, a energia que rege o útero, que rege as gônadas,
É a mesma, é a energia muito semelhante com a energia da fala, da capacidade de colocar e comunicar o eu sou. Eu sou aqui, eu comunico aqui quem eu sou. Durante anos essa mulher se fechou e o corpo dela estava doendo e purgando, querendo botar alguma coisa para fora que não era permitido. Mas percebam que antes de ela... E aí, quando eu trouxe o acesso para ela, ela só chorava e só entendia e só... Aí libera. Tudo que está preso, libera. Que é assim que trabalha, né? Na hora que você escuta, entende, a consciência chega, ela entra no corpo e ela libera. E o expurgo vem. Aí é comum, inclusive, menstruar ou ter crises de cura mesmo nos órgãos envolvidos para poder soltar aquele processo que estava guardado, preso e congelado durante toda a vida dessa mulher. Mas antes de eu conseguir trazer a consciência para ela, eu precisei desbloquear a crença dela de que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Crença que foi gerada quando ela passou por diversos e diversos profissionais que talvez não tiveram a habilidade de perceber de um lugar de escuta, além dos protocolos, do que aquela mulher estava sentindo. E no processo eu precisei dizer para ela várias e várias e várias vezes: se alguma vez o seu corpo escutou que não tem relação o seu ouvido com o seu útero, a gente agradece essa informação, porque de alguma forma ela foi útil para te trazer aqui, para hoje você ouvir e ressignificar que sim, o seu corpo encontrou uma forma de se defender. O seu corpo encontrou uma forma de se fechar como uma concha. E como uma concha, você ficou uma mulher infértil no feminino. Não infértil para gerar filhos, porque ela até tem filhos, mas infértil no seu feminino. Incapaz de acessar a sua força e a sua energia feminina, que é a maior representação através do seu útero. Você precisou fechar os ouvidos. Então, no processo, a gente vai construindo essas peças que estão chegando do lado de lá, com as histórias, as dores, os traumas, as informações. Do lado de cá, com o conhecimento, com a biblioteca, com o que se abre, tudo isso vai se unindo e tudo isso vai manifestando uma nova forma de ver. É sobre mudar a percepção. Quando você muda a percepção, a lente, ela enxergava por uma lente onde era arriscado ser mulher, aonde ela precisava se fechar e fechar os ouvidos, porque quando ela ouve coisas que ela não quer ouvir, aquilo dói, toca nas feridas. E aí qual o comportamento? Fuga. Eu não quero ouvir. Alguém começa a falar, vem com conversa séria pro meu lado, o que eu faço? Começo a falar, eu fico falando. E não ouço. Fuga. Racionalização. E aí, você já teve aquela conversa com aquela pessoa? Ah, nossa, essa semana aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tive que fazer tal coisa. Passa mais uma semana, e aí, aquela conversa? Não, nossa, essa semana... Passa o mês, passa o ano, passa a vida. E aquela conversa não aconteceu. E aí, no caso dessa pessoa em específico, a virada de chave foi tão forte, e às vezes acontece isso desse lugar que me deixa muito feliz, inclusive, a virada de chave foi tão forte que ela, uma pessoa que até então a gente está aí, acho que passamos por 4 atendimentos, se não me engano, até o momento. E ela sempre chegava nessa fala, né? Fala pelos cotovelos. E aí eu vejo que quando a pessoa fala pelos cotovelos, eu já sei, né? O mental tá aquele mental gigantesco, abertão, ela tá em todos os lugares, menos no corpo, né? Então, geralmente, com esse perfil de personalidade, eu vou precisar de um tempo até trazer a pessoa de volta pro corpo dela, né? É muito legal, é muito bonito, eu me divirto muito com o meu trabalho, porque é emocionante, é apaixonante
A gente vê, como eu vi no caso dela, uma semana depois, ela sentada, escutando o que eu falava, numa energia de mais calma, de mais centramento, ó, vi até joinha. Bem-vindos, André, querido Jairo, Jana. Maravilhoso, né, Dani? Então ela, numa energia de mais calma, conseguindo se perceber melhor, falando, doutora, que interessante essa semana. Nossa, eu consegui me sentir melhor, mais calma, fiquei menos ansiosa. Falei, olha, e como é que ficou o ouvido? Ela tinha dor praticamente constante. Ela, nossa, meu ouvido não doeu. Ela nem tinha percebido que o ouvido não estava doendo. E eu comecei a falar disso, da história dela, por causa do sintoma. O sintoma está a serviço de levar você onde você precisa ir. Mas ele só vai finalizar de verdade a partir do momento em que você entende por que ele está ali. No caso dela, ela entendeu várias questões lá da infância que ela não olhava e não queria olhar, eram questões muito duras, eram feridas muito profundas. E a gente precisou olhar para isso de um lugar de acolhimento. Aí é a habilidade técnica mesmo, para levar a pessoa, para deixar a pessoa sentir, para trazer todas as liberações que são necessárias naquele espaço, porque partes dela estão lá, muitas partes dela ainda estão, a gente vai trazendo, né? Mas talvez boa parte, aquelas partes que sofriam mais, conseguiram ser trazidas de volta pro aqui e agora. Ah, Miriam, o que é essa história das partes? Fragmentos seus. Se você fica pensando no passado, resgatando toda hora o passado, tem coisas ali para olhar que você não olhou. Por isso o sintoma está aparecendo. Se você fica vivendo no futuro, preocupação com o que vai ser da sua vida, enfim, se você fica vivendo no futuro, tem partes suas ali que estão te chamando a olhar para alguma questão. Então, o trabalho de trauma é o trabalho de a gente resgatar esses fragmentos nossos que estão no futuro, no passado, numa cidade que a gente morou ou na cidade que a gente quer morar. Na minha viagem eu compartilhei para vocês, né? E quando eu cheguei em Paris, eu fiquei ali diante da pirâmide no Louvre, sem reação, completamente extasiada, e chorei por sei lá quanto tempo. Eu só chorava naquele lugar, aliás. Porque quanta emoção de saber que eu estava me unindo a partes minhas que já estavam lá. Ai, como que você sabe disso? Presença. Para você saber disso, é presença, é trabalho de consciência, né? Não dá para dar receita sobre isso. Eu senti. A minha habilidade natural, desenvolvida, é tanto de natureza quanto desenvolvida e aprimorada, é estar na vida para sentir tudo que eu tenho que sentir, tudo que eu tenho que viver. Eu não fujo dos meus sentimentos e sensações. Isso é uma escolha minha. E também é o que eu inspiro para as pessoas que chegam para passar pelo trabalho. E vocês já perceberam, quando eu começo a falar disso, eu não paro mais, né? Já deu hora da nossa live e eu tô aqui, ainda nem concluí o raciocínio. Mas esses resgates de fragmentos e partes suas, tanto partes suas que estão em sofrimento, como este caso que eu contei, em dor extrema, que você deixou muitos anos pela necessidade de se defender, de se proteger, mas que agora como adulto elas estão através do sintoma te convidando a trazer de volta essas suas partes. Assim como partes suas, por exemplo, essas que eu contei, minhas que estavam lá em Paris, lá em Londres me esperando, e que eram partes da minha expansão, que eram partes do meu crescimento e que queriam me chamar para ver, sentir, experimentar coisas diferentes sobre a vida,
viver uma nova fase da minha vida, sejam as suas partes feridas ou as suas partes expansivas e alegres, contentes, potentes, todas elas estão o tempo inteiro através dos sintomas te chamando para olhar e se reconectar com você na sua totalidade, aqui e agora. Então, dos 28, daí pra frente, né? E aí a gente vai ter o setênio dos 28 aos 35, que é um setênio onde você já é adulto, você já enxergou. Muitas vezes, se nos seus 28 você seguiu um fluxo que era o seu fluxo, que era o que você queria viver, você dali já tem uma abertura, uma expansão de crescimento mais tranquila, mais disponível, mais fluida, mais flexível. A vida acontece de forma mais fácil. Se você não teve, nesse primeiro movimento dos 28 anos, se você teve alguma escolha ou alguma decisão que continuou reprimindo a sua fala, a sua forma de expressão interna, a sua identidade, você vai ter aí aos 35, nessa próxima virada, mais uma chance. E aí é uma chance que vem uns lugares de uns processos mais densos, foi o meu caso. Os processos bem densos, porque aos 28 eu estava escolhendo um caminho que parecia o caminho que eu queria e de certa forma acho que tinha algumas nuances sim, mas ainda era um caminho ainda muito decidido pela escolha das influências da minha criação. E aí aos 35 eu fiz um grande rompimento, que foi um rompimento em diversas esferas da minha história. Eu passei por um rompimento de sociedade, eu passei por um divórcio e eu passei por dizer um sim a mim mesma e construir um grande sonho, que aí sim eu comecei a viver a minha vida, na minha energia, na minha frequência, que foi construir um grande sonho, que foi a minha clínica na época. E através daquela manifestação de força absurda, que nem eu sabia, ou sabia, mas ainda não tinha experimentado, né, que eu tinha, eu pude ver a potência da mulher que estava aqui dentro, reprimida durante muitos e muitos e muitos anos, contida, certinha. E desde então nada mais me impediu de ser a mulher potente que eu sou, tanto que hoje eu trabalho ajudando outras mulheres a resgatarem a sua potência. E, gente, é uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu amo ver a mulher colocando a voz dela pro mundo, eu amo ver a mulher voltando a se conectar com a sua sexualidade, com a sua sensualidade, com o seu poder interno, com a sua capacidade de se comunicar, com a vontade e os desejos internos sendo realizados. Exatamente, Lu, exatamente. Nosso tema de ontem. E ó, já vem a emoção, porque a minha história é o que eu transmito num atendimento. Eu precisei fazer o processo e sempre faço o processo em mim primeiro, para depois transmitir. Porque para mim, e eu não estou dizendo que essa é a forma certa de fazer, mas para mim precisa haver verdade. Se não há verdade, não vai ter frutos verdadeiros. Então, para eu poder ajudar, para eu poder transmitir a minha metodologia, a forma como eu acredito, eu construo ela primeiro em mim. E é exatamente isso que vai abranger, passar pelas fases da sua vida. Entender que ali aos 35, eu dei este grito de independência, né? Muitas de vocês também deram aos 28, aos 35, no meio do caminho. Muitas de vocês ainda nem deram. Aí dos 35 aos 42, a gente já vai viver aquela fase, que é muita fase que eu compartilho com vocês aqui hoje. É a fase do legado, né? Eu realmente agora eu tô, na verdade a fase do legado é a próxima, mas agora eu estou construindo este legado, para depois na próxima fase eu deixar. Mas eu já experimento isso muito nessa fase, que é acordar de manhã e receber as mensagens de vocês, os vídeos, né?
Fui no mar, lembrei de você. Fui, né, vi uma borboleta, lembrei de você, né? Fui, cara, e é muito, é porque eu não consigo compartilhar tudo, mas é o tempo inteiro. É uma pintura, é o mar, são as flores, são as borboletas. É uma comunicação não violenta. É a sua capacidade, talvez, de ser gentil numa situação que você não seria. E aí você, caraca, como faz sentido isso? É um primeiro não que você dá. Quando você não quer, sem precisar se justificar, né? Que principalmente as mulheres têm muito isso, né? Só dá não, não dá, nunca dá. E quando dá, tem que se justificar. É o primeiro não que você dá, sentindo aquela sensação de, posso dizer que eu não quero ir no evento social e não preciso justificar porque eu não quero ir, simplesmente eu não quero, não sinto, não é o meu momento. Então, depois a gente vai construindo esse legado e daí por diante a gente vai deixando esse legado, a gente deixa a nossa marca. E é sobre isso que a gente está falando, a marca da Miriam. A Miriam trabalha integrando você na sua totalidade, vendo você como um ser humano completo. Essa é a Miriam como mulher, essa é a Miriam como pessoa humana, essa é a Miriam como profissional. Seja você que está aqui, um amigo, uma amiga, um cliente, um paciente ou alguém que interage comigo no Instagram, não importa, a Miriam é a mesma. Para mim isso é um grande valor. E eu atuo na minha vida como pessoa, como profissional, a partir dos meus valores. Nosso próximo encontro na Pertencer, a gente vai exatamente estruturar isso. Valores pessoais inegociáveis. É isso que eu ajudo você na sua jornada, quando você chega a construir. Na verdade, isso já está dentro de você. Só que você talvez ainda não parou para visualizar com clareza e ter uma percepção muito objetiva mesmo do que para você faz sentido viver e do que para você não faz sentido, mas que na maioria das vezes você está vivendo porque você está se submetendo a essas informações, crenças e formas de pensamento de uma sociedade, de uma família, de origem, que você compra e acha que são suas. Muitas vezes você está submetendo em relações aonde você recebe migalhas e você se contenta com elas por achar que só existe isso disponível para você na vida. Você tem muitas crenças de não merecimento. Muitas vezes você busca ajuda para tratar apenas o sintoma que você está sentindo e não para olhar para você por completo, de dentro para fora, para encontrar a origem desse sintoma e a real motivação que leva o seu corpo a te mostrar através desse sintoma. Então, tudo isso, eu já vou partindo para um fechamento. Nós vamos ter um segundo movimento onde eu vou falar mais sobre isso agora de uma forma um pouco mais estruturada para mostrar para vocês, mas hoje eu quis fazer uma experimentação para vocês realmente sentirem como funciona. Percebam que é um aspecto muito ampliado do todo para chegar em um lugar essencial que é você. Você na sua essência, se reconectando com você e com os seus valores internos, inegociáveis. Você se reconectando com a verdade de quem você é. Porque aí sim, se vocês pegarem o vídeo que foi postado aqui no meu feed, acho que ontem ou anteontem, se eu tivesse parado no primeiro vídeo, se eu tivesse parado no primeiro post, ali é o resuminho. Né? Mas se vocês pegarem até lá para trás as informações do Instagram, verem alguns antes e depois meus lá,
Vocês vão perceber que a Miriam de hoje, ela é muito mais jovem, muito mais ativa, muito mais bonita, na minha opinião. Se fala com muito mais leveza, se comunica com muito mais clareza, muito mais facilidade do que a Miriam de 5, 10 anos atrás. E porque, embora a idade tenha passado, eu me sinto muito mais jovem, muito mais bela, muito mais consciente, muito mais leve. É para ser o contrário, né? As crenças que eu escuto no dia a dia, né? Ah, eu não posso ter filho porque eu já tenho tantos anos. Ah, mas quanto mais eu envelheço, mais eu... É para ser o contrário. Tudo isso vem dos resgates das minhas partes. Quanto mais eu trago as minhas partes de volta, quanto mais elas estão nesse aqui agora, neste corpo que me habita, mais vivo esse corpo fica. Mais vitalizado esse corpo é. Mais energia, e aí quem convive comigo sabe. Mais energia vai estar disponível. Porque a fonte é de dentro para fora. E ela é inesgotável. Não inesgotável no sentido de que a gente não cansa ou nunca tem fim a energia. Mas inesgotável no sentido da autorrenovação. A gente gasta um dia inteiro, igual eu tava lá andando por Paris de manhã até de noite. Ela chegava no hotel, que canseira. Mas aí entrava na banheira, tomava aquele banho maravilhoso, revitalizante, pegava meus olhinhos essenciais, fazia minha automassagem, cuidava dos meus pés que andaram o dia inteiro, agradecia a mim mesma pela coragem, pela potência, pela fé, por nunca deixar de acreditar. Me emocionava com tudo que eu tinha visto. Tirava ali talvez 1 horinha do fim do dia para me conectar com tudo que eu senti, para escrever, para cuidar de mim, do meu corpo, para agradecer o meu corpo que me conduziu até lá. Fazia minha oração, deitava, dormia no outro dia. Estava nova. Consegue entender? A sua vitalidade, a sua força, a sua energia, a sua cura vem de dentro. Tá em você. É só se reconectar. E em resumo, pra gente ir fechando, a minha metodologia é exatamente essa. Te ajudar a se reconectar com a sua verdade, com a sua essência, para ser. E a partir do momento que você é, tudo muda. O sintoma já te trouxe onde você precisava chegar. É óbvio que vai ter um processo para ele ir embora de uma vez, né? Tem um processo, não é assim, não é pílula mágica e nem varinha, como alguns acreditam, até brinco comigo aqui. Você vai lançar a sua varinha? Às vezes tem umas lançadas de varinha no sentido de palavras que a gente traz, no sentido de inspiração, né? De mudança de chave. Uau, eureka, né? Nunca tinha pensado nisso. Então, às vezes tem sim umas toquezinhos de varinha, mas aquela varinha é só mesmo o canal de abertura para você mudar a vida, os hábitos, o que você fala, o que você pensa, o que você come, com quem você vive, os lugares que você frequenta, as escolhas que você escolhe colocar para dentro do seu corpo, ou os nãos que você dá para você para cuidar de você, o nunca ter tempo de cuidar de você, o nunca ter tempo para você. Por isso que eu falo que a metodologia, ela é desenvolvida em um processo de acompanhamento, que hoje é em via de regra, pode acontecer através de um trabalho de grupo de mulheres, que é a minha mentoria Pertencer, a mentoria em grupo voltada para o feminino, ou pode acontecer num trabalho individual,
que vai ter um tempo de acompanhamento, ou de 3 meses, ou de 6 meses, aonde a cada encontro a gente vai trabalhar esses pilares, essas questões que vão envolver a autenticidade, o poder pessoal, vão envolver uma vida com propósito, vão envolver relacionamentos, vão envolver liberdade financeira e vão envolver saúde plena. Então a gente desenvolve todos esses aspectos a cada fase do seu processo. Algumas pessoas chegam em estado de depressão e de não conseguir ver nada. Depois de algum tempo, saem, como o caso da Linda Vá, que estava aqui, não sei se está ainda, se quiser contribuir, querida. Vou estar no casamento dela, lindo, maravilhoso, tudo eu fico sentindo daqui uns dias. Já estou na expectativa, florescida, linda, brilhando nas suas fotos, nos seus movimentos, no seu vestido de noiva, sonhando com esse momento de um relacionamento que para ela, algo que, como ela me falou quando ela chegou, todos os meus relacionamentos são igual a novela da Globo, não sei se você lembra, eu lembro, parece que eu escuto você falando, todos os meus relacionamentos são igual a novela da Globo, e chorava. E agora ela tá vivendo um relacionamento que não é igual a novela da Globo, mas é igual à história da vida dela, que ela estava querendo desenhar, um relacionamento de parceria, que tem sim seus desafios como qualquer um outro, mas que tem diálogo, que tem conversa, que tem troca, que os dois vão realizar um grande sonho juntos daqui a uns dias, que ela conseguiu gerar, através do processo, a sua autonomia. Hoje ela já nem está em processo mais, ela está de alta, né? Mas ela conseguiu gerar a sua autonomia. E eu estou contando a história dela porque eu sei que ela me permite, e ela tem muito orgulho disso, desse processo que ela construiu, né? Mas ela consegue se sentir estável, ela consegue estar em si mesma, ela consegue tomar as decisões. E isso é impagável. Na minha visão, a partir do momento em que a gente, lá, naquele momento da depressão, naquele momento da tristeza profunda, do não tenho ideia do que eu vou fazer da minha vida, eu tô desesperada, a gente diz sim pra gente, né? Ou às vezes não precisa chegar a este ponto, pode ser antes disso, né? A gente diz sim pra gente, a gente fala, cara, eu vou olhar exatamente porque precisa ser olhado para sair desse lugar. Quando a gente diz sim, não importa como vai acontecer. Eu, quando decidi ir para fazer minha viagem internacional que eu fiz agora, eu só disse sim. Quando eu comecei a fazer os cálculos, eu falei, cara, será que... Sim. E fui. E quando eu cheguei, eu pensando, meu Deus, como eu vou pagar o cartão esse mês? Ainda nas minhas crenças, que eu tô liberando cada vez mais. Essa semana eu fechei 3 pacotes de mentoria. Vocês estão entendendo a potência de quando a gente diz sim pra gente? Ainda quando parece que não tem visão, parece que não vai dar, que a perna não alcança, que a conta financeira não alcança. É uma mudança de mentalidade. É estar disposta a dizer sim pra você. É só isso que precisa de verdade. De verdade. O que eu inspiro, eu faço. Eu digo muito sims pra mim que eu não tenho visão. Se eu sentir que é pra dizer, eu simplesmente digo. E vou. E acontece. Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. A provisão vem. E é isso que eu inspiro na nossa jornada. Então, a gente vai fazer uma outra live sobre isso, para eu trazer um pouco mais, que aí eu quero trazer de forma prática, quero trazer como funciona. Mas hoje eu queria que vocês sentissem um pouco do processo. E se você quer estar com a gente, se fez sentido isso para você, me manda uma mensagem no direct pra gente conversar, pra eu te conhecer, pra eu sentir você mais de perto, perceber como a gente pode caminhar juntas.
E também fica atento, porque essa semana uma novidade está acontecendo para você estar mais perto. E essa novidade, ela é assim, para todo mundo que realmente queira dizer sim, que realmente queira entrar para essa forma de trabalho que eu desenvolvo. Todo mundo que queira vir realizar seus sonhos através da conexão consigo mesmo. Fica de olho, acompanha. Logo, logo eu vou contar para vocês do que se trata. Chama a Jornada dos Sonhos. Você vai entender como é, como funciona, e eu já te convido a vir comigo. É mais uma das formas da minha metodologia de te ajudar a ir além e realizar seus sonhos. Gratidão, Vá, muito especial você aqui hoje, muito. Já ansiosa para te ver de noiva. Gratidão, Dani, essa frase da minha vida. Coloca o pé que Deus coloca o chão, acho que é essa, né? Eu também falo muito e acredito, mais do que falo, eu vivo, eu literalmente vivo. Um beijo para todos vocês, gratidão por me acompanharem. Quem quiser vir, é só mandar direct e a gente vai dando os próximos passos juntas. Ah, uma outra coisa que eu esqueci. Semana que vem, quinta-feira, às 8h08, a gente vai estar junto de novo. Então, meu planejamento é de que todas as quintas, às 8h08, a gente também esteja aqui. É mais uma das formas da minha metodologia de que vocês tenham acesso ao conhecimento. Né? Uma das minhas grandes missões aqui, muito claras, é transmitir conhecimento. E esse conhecimento que eu adquiri na minha jornada, ele é disponível para qualquer pessoa que queira dizer sim para si mesma. Seja aqui, através do canal aberto, onde vocês têm esse acesso, ou seja, através de um processo como eu contei aqui o da Vá, que foi um processo de mentoria individual, que é onde eu mais consigo ajudar no processo de transformação da pessoa, ou seja, numa jornada dos sonhos, que a gente vai começar a partir da próxima semana. Enfim, como você quiser chegar, só se achegue, só venha. E a gente está aqui para construir juntos. Um grande beijo.